Boa noite, boa noite, boa noite, mais uma vez, para todo mundo que está aí, cara, boa noite. Hoje a gente tem mais uma aula de Direito Constitucional, né? Continuando essa nossa sequência de estudo para esses concursos que vem aí, né? Meu nome é professor Sandro, olha aí na tela, professor Sandro Santiago, dou aulas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Acesse o canal no YouTube, olha aí, olha aí, olha aí. Acesse o nosso canal no YouTube, você que está assistindo no YouTube, se inscreve, curte, compartilha, faz o H todo. Agora a gente chegou a 500 inscritos, né? A tendência é só crescer o canal. Quanto mais a gente cresce o número de inscritos, mais aula a gente tem. Estou chantageando você logo. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, convida um amigo, né? Convida um inimigo. Olha, eu não gosto desse fulano, manda aula para ele, pelo menos para ele tomar jeito na vida. Olha aí o nome do nosso canal. Na dúvida, chama quem chama o fiscal, cara. Segue lá no Instagram também, né? É uma forma da gente interagir lá no Instagram, sandro.sntg. Segue lá. Estou à disposição de vocês lá no Instagram. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode dar um grito e chamar, que eu atendo vocês lá. Beleza? E aí, cara, nosso preparatório online, mais uma vez, preparatório online do professor Sandro Santiago. Na dúvida, chama quem? Chama o fiscal, pô. Concursos do Detran, concurso do CFO, TRT8, TJAP e muitos outros, cara. Tem muito concurso aí pra gente fazer. Tem INSS, tem Senado Federal, tem um monte, bicho. Só basta escolher. Professor, eu não sei escolher mais, professor. É tanto concurso que eu não sei o que fazer. Calma, estuda e depois mantenha o foco, mantenha o foco. Essa é a nossa sexta aula de Direito Constitucional, cara. Direito Constitucional. A gente já tem 5 aulas disponíveis no canal. Tá aí na playlist de Constitucional. Maratona lá, cara. Maratona lá. Faz essa maratona, porque aí você recupera o tempo perdido. Vai lá no Sandoflix, né? Beleza. Segunda aula referente a isso, parte 2 de direitos e deveres individuais e coletivos. Na última aula, a gente parou onde, cara? A gente parou onde? Antes eu faço aquele alerta para vocês, né? Dentro dessa classificação dos direitos e garantias fundamentais, a gente ainda está bem aqui, cara. Direitos individuais e coletivos, no artigo 5º. A gente já tem uma aula de direitos de nacionalidade, está disponível para vocês, né? Depois a gente vai falar de direitos sociais e direitos políticos. Direitos políticos, né? Afinal, a gente está em ano de eleição, é bom a gente dar uma olhada, beleza? Tranquilo? Na última aula, o meu ponto de retomada foi esse, cara. Eu parei bem aqui em direito de propriedade, né? Quando a gente começa a ler o artigo 5º, tem umas regras específicas para o direito de propriedade que a gente precisa dominar. Primeiro, está lá no inciso 22. Olha aí, a gente está chegando no inciso 22 já, ó. Já está partindo para metade. Já que são 79, a gente precisa chegar no 40, né? Pelo menos para ser a metade, mas já está partindo para metade da metade, já está no 22. É garantido o direito de propriedade, até porque a propriedade, no ordenamento jurídico brasileiro, é um direito fundamental. Beleza. Só que, como a gente já viu, característica dos direitos fundamentais, esse não é um direito que absoluto, lógico, é garantido. A lei vai garantir, provavelmente a parte de direito civil vai garantir o direito de propriedade, mas ele não é absoluto. Sabe por quê? Porque a propriedade tem que cumprir o quê? A sua função social. Vou fazer uma pergunta para vocês. A função social da propriedade é tido como um limite de uso da propriedade? Sim ou não? É tido como um limite do uso da propriedade. Você que tem uma propriedade. Quando eu falo propriedade, cara, pode ser um terreno, pode ser uma casa, pode ser o que for, pô. Mas entenda a propriedade nos termos constitucionais como aquilo que você possui, hein? O direito de propriedade, ele é garantido, né? Só que essa propriedade que precisa cumprir a função social é justamente aquela propriedade, né, relacionada à moradia, a espaço físico, né, da cidade, espaço urbano ou rural. Essa propriedade, ela precisa cumprir a sua função social, e aqui não importa o que a gente entenda como função social, até porque a gente não está estudando direito civil, está estudando direito constitucional. Essa função social que a propriedade precisa cumprir é um limite ao uso da propriedade. Por exemplo, você tem um terreno, né? Você diz, o terreno é meu, eu faço o que eu quero, pô. Né? Vou plantar, inclusive, droga aqui, plantar maconha. Você pode fazer isso, bicho? Pode fazer isso. Estaria cumprindo a função social. Ou então você não cuida do terreno, deixa ele abandonado. Usa o terreno só para especular. Usa o terreno para nada, cara. Usa só para grilar a terra. Esse cumprimento do limite da função social seria um limite ao seu direito de propriedade? Claro que é. É isso que vocês vão levar para a prova. Hein? Quando você vê na prova que a função social é um limite ao uso da propriedade, pode ter certeza que isso está certo. Tranquilo?
A propriedade que não cumpre a sua função social, ela pode ser restringida o seu uso? Pode. A gente vai ver as formas de restrição, que é o que mais cai em prova. Olha aí, ó. Principalmente o 24. Olha aí o 24. Presta atenção, presta atenção. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Desapropriar é quando o Estado tira uma propriedade que é do particular e o Estado diz agora é minha, né? Era sua, e o Estado vai lá e desapropria, tira a propriedade que é de uma pessoa, do particular, e o Estado diz, olha, agora essa propriedade que era sua, ela passa a ser minha. O Estado ele pode fazer isso? Pode, cara. A gente estuda muito isso em direito administrativo, baseado na supremacia de onde? Supremacia do interesse público. Interesse público. Isso a gente estuda muito lá em direito administrativo, né? Aqui no constitucional, o que é que importa? Que a propriedade ela pode ser desapropriada, ela pode ser tirada do particular e trazida para a mão do Estado em algumas situações, justamente porque a propriedade não é absoluta. Quando ela não cumpre uma função social, por exemplo, é uma forma de o Estado tirar essa propriedade particular e trazer para ele. É uma forma. Mas você sabe qual é o nome técnico dessa forma de tirar a propriedade particular e trazer para o Estado, hein, de forma definitiva, hein? Qual o motivo? Porque a gente tem alguns motivos. No artigo 5º a gente tem um aqui, ó. A desapropriação ela pode acontecer por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. São 3 fundamentos que o Estado pode tirar a propriedade que é do particular e trazer para ele, né? Necessidade ou utilidade pública, na verdade é um, né? Necessidade ou utilidade pública ou interesse social. São conceitos vagos, se a gente for ver. Aí você me pergunta, que porra é necessidade e utilidade pública? O que é interesse social? Tudo depende do contexto. Tudo depende do contexto. Às vezes o Estado ele pode precisar da propriedade para alguma situação específica, cara. E depende do contexto, situação do caso concreto. O Estado precisa da tua propriedade, do teu terreno que você tem, sei lá, para construir hospital, um hospital. O hospital só pode se expandir para aquele lado em que está a sua propriedade. Isso pode configurar uma necessidade, interesse social, uma necessidade ou utilidade pública? Pode. E aí o Estado vai fazer o quê? Vai dizer, agora é minha, agora peguei essa propriedade para mim. Não é mais tua. Era tua, agora não é mais, né? Só que o que cai muito em prova é a gente entender qual tipo de indenização cabe nos diversos tipos de desapropriação. Esse é um tipo. Inclusive, ela é chamada de desapropriação ordinária. Essa que está no artigo 5º é a ordinária, né? Ou seja, é a comum, é a mais comum, é a ordinária. Quando o Estado desapropria por necessidade e utilidade pública ou interesse social. Aí você me pergunta, cabe indenização? Cabe indenização nessa ordinária? Cabe grana, e aí você tem que decorar que a do artigo 5º, necessidade e utilidade pública, a indenização é justa, prévia e em grana, em cash, em money. A pessoa não pode pagar em Bitcoin, não. A Constituição fala em dinheiro. Né? Olha aí. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Quando a Constituição fala isso, ressalvados os casos previstos, tem outros casos que o Estado pode pegar a propriedade particular e dizer agora é minha? Tem. Essa é a ordinária, em que a indenização é justa, prévia em dinheiro e o fundamento é necessidade. O Estado pode dizer, opa, agora é minha, já que você não está usando a sua propriedade de uma maneira que cumpra a função social para que ela é tida. A Constituição é clara ao dizer, olha, a propriedade ela tem que atender a função social. Quando ela não cumpre, o Estado ele pode pegar a propriedade, pode dizer agora é minha, porque manda não cumprir. Te dei a chance de cumprir, você não cumpriu, bicho. E agora? Só que esse tipo de desapropriação ele gera outro tipo de indenização. Quando, olha, a propriedade não... Olha, bem aqui, olha na tua tela, aqui onde está certo. Olha. Quando a propriedade ela não cumpre a função social, ela é desapropriada, aí você me pergunta, cabe indenização? Cabe indenização? A primeira que a gente viu, necessidade e utilidade pública ou por interesse social, cabe indenização. Justa prévia em dinheiro, né? Justa prévia em dinheiro. E essa cabe indenização
Cabe também, bicho, cabe também indenização, cabe indenização. Só que diferente da outra, da chamada ordinária, essa indenização, ela não é prévia, ela não é prévia. Essa indenização, por não cumprimento da função social, ela é o quê? Ela é posterior, ela é depois que ocorreu a desapropriação, né? E ela nem é em dinheiro, dependendo do caso. Se ela for urbana, ela é paga com títulos da dívida urbana, e se ela for rural, ela é paga com títulos da dívida agrária. Não, títulos da dívida pública, aqui, ó, e se ela for rural, é título da dívida agrária. Título nem dinheiro é, né? Então, acontece depois e ela paga em título. Então, tranquilo, né? Tranquilo. Viram a diferença? Isso cai muito em prova. Cai muito em prova. A indenização justa e breve em dinheiro é só quando é interesse social, utilidade pública ou necessidade pública. Quando não cumpre a função social, é o quê? É títulos da dívida pública ou da dívida agrária pagos de forma posterior. Beleza? O professor tem outra? Tem, cara. Tem essa chamada aqui, ó, confiscatória. Não está no artigo 5º, está lá no artigo 234 da Constituição Federal. Que diabo é o artigo 234? Trata lá da parte de política urbana, né? Não. E aqui também, essa de descumprimento da função social está ligada à política urbana. Política urbana. Toda cidade não tem um plano diretor? Não tem um plano diretor? Tem, não tem? Em que a cidade, o município, ele diz como é usado o solo do município. Se a sua propriedade não se adequa a esse plano diretor, pode o município, por exemplo, fazer a desapropriação para cumprir as regras do plano diretor. Essa do artigo 234 é a seguinte, pô. Você tá, duas coisas, tá plantando droga, plantação de droga na sua propriedade. Quem é que planta droga aí de vocês? Plantação de droga. Você tem uma propriedade, está plantando droga. E também na sua propriedade você está realizando trabalho escravo. O professor não pode realizar trabalho escravo? Não pode, pô, não pode. Nos dias de hoje, isso é crime. Exploração do trabalho escravo. O professor não pode nem plantar droga? Não. Claro que não está plantação de droga na Constituição, né? Tá. Cultivo de plantas psicotrópicas, uma parada dessa assim, cultivo de planta psicotrópica e exploração do trabalho escravo. Imagina só que você tem uma propriedade e aí lá você planta ou droga ou explora o trabalho escravo. O que o Estado vai fazer com a sua propriedade? O que ele vai fazer? Vai fazer o quê? Ele vai desapropriar. E essa desapropriação ela é chamada de quê? Confiscatória ou sancionatória. Aí você me pergunta, cabe indenização quando o Estado desapropria de forma confiscatória, sancionatória, porque você está plantando droga psicotrópica ou explorando trabalho escravo. Não cabe, pô. Não cabe indenização. Então não cabe. Não vai ter indenização, pô. Já era. E aí, pergunta de prova, para a gente aprofundar. Imagina só que você tem uma propriedade em que você tem 200 hectares, só que você só planta droga em 10 hectares. É toda a propriedade que vai ser confiscada, desapropriada, ou é só os 10 hectares que você planta droga? Hein? E agora? Hein? Pode falar. É toda a propriedade. É toda a propriedade. O Estado desapropria tudo. Quem manda ficar plantando droga. Perguntaram aqui, se a droga for legalizada, bicho, se for droga legalizada, não é droga, bicho, né? Droga não legalizada, planta com princípio ativo psicotrópico, é aquela prevista na lei de drogas, né? Nem é previsto na lei de drogas, na verdade é previsto numa portaria da Anvisa, né? Portaria da Anvisa, porque a própria lei de drogas diz, olha, lá na portaria da Anvisa, que vai prever quais são os princípios ativos considerados drogas psicotrópicas. Se estão plantando uma dessas, cocaína, tá lá na portaria da Anvisa, então não pode plantar, beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Se não tá lá, não é droga legalizada. Planta que tem o princípio ativo previsto lá na portaria da Vigilância Sanitária. Não sei se é Vigilância Sanitária ou Ministério da Saúde, alguma coisa assim. Mas tá previsto lá. Beleza? Tranquilo? Entendeu isso daqui? Isso daqui cai muito em prova. Isso daqui cai em prova. Caiu na prova da PM um dia desse aí, 2017, cai direto.
Então, bora lá, bora seguir. A requisição administrativa também é uma forma de usar a propriedade. Quando eu falo de desapropriação, isso que a gente viu agora, com esses detalhes todos, a gente fala de transferência da propriedade do particular para o Estado. Transferência da propriedade do particular para o Estado. Era do particular, agora é do Estado. Na requisição administrativa, que é o nome que a doutrina chama, do inciso 25, a gente não tem uma transferência definitiva. A gente tem algo temporário. O Estado ele usa a propriedade particular e depois ele devolve no caso possível. Olha, no caso de iminente perigo público, isso é importante, porque esse é o fundamento da requisição administrativa. Né? A gente viu os fundamentos da desapropriação, e aqui são os fundamentos do quê? Da requisição. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, que é a mesma coisa que posterior, e tem uma condicional, se houver dano, né? Se houver dano. Isso daqui é clássico de cair em prova, cara. Confundir aquela desapropriação lá, que a gente viu, que é de forma definitiva, com a requisição administrativa. Olha aí na tua tela. A requisição administrativa é clara, né? É um uso, o uso da propriedade, justamente também baseado, né, no princípio da supremacia do interesse público. Afinal, em caso de iminente perigo público, pode configurar interesse público. E aí, o Estado, a autoridade competente aqui chamada, pode usar dessa propriedade do particular, e quando eu falo propriedade, agora não é só, por exemplo, terreno, casa, essas coisas, pode ser qualquer propriedade, pode ser um carro, uma bicicleta, pode ser uma TV, pode ser alguma coisa. Dinheiro, pode ser alguma coisa, em que o Estado vá lá e use, né, de forma provisória e depois devolva para o particular, pode, é a chamada requisição administrativa. O que a gente precisa provar? Primeiro, que ela é temporária, né? O fundamento é iminente perigo público, né? E aí é algo genérico toda vez, quando vocês verem algo genérico, pode ter certeza que em prova vem um exemplo prático que você vai conseguir identificar na hora, que é perigo público, né? Cabe indenização. A indenização, ela é condicionada. Essa indenização, ela é condicionada. Condicionada ao quê, professor? Ao que ela é condicionada? Ela é condicionada se houver dano. Se houver o quê? Dano, pô. E, professor, se não houver dano, cara, o que acontece? Cabe indenização? Não cabe, cara, né? Afinal, é uma condição para haver dano, para haver indenização, que haja dano. Se não houver dano, e as questões de prova vão dizer se houve ou não houve, né? Para caber a indenização. Então, esse tipo, né? Esse tipo, a gente tem que ficar cabreiro. A indenização, ela é posterior, diferente daquela que é prévia, e só se houver dano. O professor faz a prova do TRT para mim, vou fazer. Manda um direct lá no Instagram, mandando o teu nome, a tua inscrição e o local de prova que eu vou lá fazer para ti. Beleza? Direito autoral, olha aí, direito autoral. E aquilo lá é muito cobrado. Estou passando rápido, porque é uma aula rápida, né? Em que a gente precisa só aprofundar em alguns pontos e a gente vai resolver as questões. Direito autoral. Essa parte aqui, ó, leitura. Não cai muito em prova, mas está lá no artigo 5º, eu vou fazer o quê? Vou ler para vocês, olha. Aos autores pertence o direito exclusivo para utilização de quê? E publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Isso é importante porque se você é criador, né, de uma obra, você é criador, você é autor de uma obra, isso é um direito personalíssimo seu, pô, de fazer uso. É um uso exclusivo, né? Só pode usar uma obra que você criou quem você autoriza. Ou você ou quem você autoriza. Se você não autorizar, né, já que essa obra é um direito personalíssimo, justamente porque é garantido o direito autoral, se uma pessoa usar uma obra sua sem a sua autorização, você pode pedir ou para tirar, ou pedir a participação no lucro, né? Isso acontece de vez em quando com música, né? A galera usa música de outras pessoas sem a devida autorização, só vai lá ou pede para tirar, ou pede a devida recomposição em dinheiro, beleza? Tranquilo. Só leitura. Mas o que é que a gente precisa saber sobre isso daqui, cara? O que é que a gente precisa saber? Isso é muito em prova. Pode, por exemplo, um autor, né, já que é livre a manifestação do pensamento, a gente não viu isso,
É livre a produção artística, intelectual, científica, cultural. É livre, né? Beleza. Para eu fazer uma biografia, imagina só, deixa eu ver aqui. Da Ximena, imagina só, vou fazer uma biografia da Ximena, né? Eu tenho que pedir autorização dela, dizer assim, não, já que eu vou falar sobre a sua vida numa biografia, eu preciso fazer esse pedido preciso fazer. O STF disse o quê? O que é que o STF disse? Isso caiu muito em prova, de vez em quando, né? Isso caiu, eu acho, na prova do TCU, CGU, alguma coisa assim. E aí, quando eu for fazer uma biografia da Ximena, eu tenho que mandar uma cartinha para ela dizendo para ela me autorizar. O STF disse que não. O STF diz assim, olha, essa autorização ela é desnecessária, justamente baseada na liberdade de expressão. Então, eu posso criar uma obra falando sobre a vida do outro? Pode. Olha. A possibilidade de publicação de biografias, independentemente do consentimento do biografado, beleza? Porque o consentimento do biografado poderia configurar uma afronta à liberdade de expressão e uma afronta à liberdade de criação que a gente tem aqui, ó, né? Já que eu tenho direito a produzir obras intelectuais, beleza? Aí da Ximena, se não deixasse, né? Só que ela pode reclamar? Ela pode reclamar? Pode. Ela pode reclamar. Até porque ela também tem direitos fundamentais, por exemplo, direito à intimidade, direito à honra, direito à vida privada, respeito à vida privada. Se ela achar que eu exagerei, aí ela, olha, há a possibilidade de responsabilização civil e penal no caso de dano à honra. Normal. Até porque o direito fundamental dela, a intimidade, não pode ser obstáculo à minha liberdade de expressão. Só que se eu exagerar também, eu não tenho direito absoluto de sair falando, por exemplo, em verdade sobre ela. E aí ela pode reclamar direito à indenização, né, civil, pode me responsabilizar penalmente, civilmente, essas coisas. Beleza? Tranquilo? Isso daqui é leitura. Essa daqui. São assegurados nos termos da lei. Proteção, participação individuais em obras coletivas, reprodução da imagem, voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Nunca vi isso caindo em prova. Mas, estou lendo para vocês, né? É o seguinte, se você participa de uma obra coletiva, você tem direito, sei lá, a participação o quê? A proteção a essa sua participação. Porque as obras podem ser individuais ou coletivas. Antes, aqui no 27, tem um negócio aqui, ó. Transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Para a pessoa que criou a obra, enquanto ela estiver viva, ela tem direito ao uso exclusivo. Morreu a pessoa. Marília Mendonça. Quem é que gostava da Marília Mendonça aí? Todo mundo, né? Tem alguém que não gostava da Marília Mendonça? Se tiver alguém que não gostava da Marília Mendonça, fala agora que eu vou excluir. É melhor falar agora, antes que eu pegue raiva de vocês. Se tem alguém que não gostava da Marília Mendonça, saia. Estou falando sério. A Marília Mendonça, enquanto ela estava viva, ela criou um monte de obras, né? Liberdade de criação. E ela tinha o direito exclusivo de uso dessas obras pelo tempo que ela estivesse viva. É dela, é dela. É um direito personalíssimo. Beleza. Só que ela faleceu, né? No acidente aéreo. E aí ela deixou, isso configura herança, né? Ela é transmissível aos herdeiros. Os herdeiros vão receber. Só que os herdeiros, eles têm direito para sempre do uso dessa obra criada por outra pessoa? Não. A própria Constituição fala. A lei vai determinar um tempo. E depois ela entra onde? Em domínio público. Domínio público. Tranquilo? Tranquilo. Era só isso que eu queria falar. E também dá o recado da Marília Mendonça. Fica cabreiro que se eu descobrir, vou excluir. Não vai assistir mais minhas aulas. Presta atenção. Bora fechar essa daqui. São assegurados nos termos da lei. Já falei desse da proteção. B, o direito de fiscalização, aproveitamento econômico das obras que criarem, lógico. Né? Por exemplo, se toca uma música no rádio, o rádio ele tem que recolher um dinheiro e pagar para a pessoa. Né? Isso é feito, por exemplo, através do ECAD, né? Respectivas representações sindicais e associativas, né? Ou seja, criadores, intérpretes, né? Essas paradas. O 29 cai muito, principalmente nessa parte negritada. Olha, a lei assegurará aos autores de inventos industriais. Presta atenção. Uma coisa é o criador, né, de obras intelectuais, artísticas, científicas, essas coisas. Outra coisa é quem faz invento industrial. O privilégio para a utilização do invento é temporário. Presta atenção. Ou seja, se confundir na prova, não vai confundir.
Invento industrial, o quê? Temporário, né? Temporário. Já as obras são exclusivas. Por que é temporário o invento industrial? Justamente baseado nisso daqui, ó. Desenvolvimento econômico do país, ó. Tendo em vista o interesse social e desenvolvimento econômico no país. Fora que ainda tem a proteção, criações industriais, propriedade de marcas e nome de empresa. Nome de empresa. Se você usa o nome de uma empresa de forma indevida, essa pessoa jurídica, ela pode, por exemplo, requerer indenização por dano moral. A Alessandra está apresentando. E Alessandra, quer apresentar? E Alessandra, coloca de volta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a minha apresentação de novo. Saiu. Como é que coloca essa porra? Deixa eu ver aqui. Voltou aí? Voltou aí? Voltou aí? Quer que eu tava falando, bicho? Esqueci. Vou responder a pergunta do Matheus. Falando de direito autoral, hoje o Tiririca foi denunciado pelo Roberto Carlos pela utilização de uma música sem autorização e propaganda eleitoral. É isso mesmo. Pode achar chatice. O Roberto Carlos é muito chato. Não, pô. Ele é dono da obra. Ele tem um direito exclusivo. Olha aí, é um direito fundamental que ele explore. Que ele explore a obra que ele criou. Se a pessoa, seja o Tiririca ou seja quem for, usa de forma indevida em um contexto não autorizado, cabe ao Roberto Carlos, justamente, ou pede para a pessoa retirar, né? Se a pessoa não retirar, ele pode ajuizar uma ação justamente pedindo para que se retire e ainda reivindicar danos morais, materiais e violação de direito autoral. Violação de direito autoral é crime. O professor quer dizer que não pode violar direito autoral? Não. Pô. Você acha que a pirataria está legalizada no Brasil? Hein, professor? Hein? Você acha? Aquele DVD pirata que você compra, aquele gatonete, não tem? Você não usa o gatonete? Aquela caixinha, aquele box que vocês usam para piratear, como é o nome? TV a cabo. Vocês acham que isso é legalizado no Brasil? Olha, vocês vão passar. Isso é crime, isso é pirataria, né? Isso é violação de direito autoral. Justamente porque no Brasil, a pirataria, ela não passou pela adequação social. Vocês já ouviram falar isso? Princípio da adequação social, em que só se criminaliza condutas, por exemplo, né, que violem bem jurídico relevante. Quando uma conduta é socialmente aceita, ela deixa de ser criminalizada. Vou dar um exemplo. Adultério é crime? Hein? Adultério é crime no Brasil hoje? Hein? Não, pô. Adultério não é crime, ele passou pelo princípio da adequação social, pô, né? Já foi, hoje não é mais, justamente porque já a pirataria não, pô. A pirataria, ela é crime. Então, toda hora eu vejo vendendo ali CD, DVD pirata. Não é porque tolera socialmente que deixou de ser crime, justamente baseado no direito fundamental, beleza? Usando o GatoNet para assistir a aula, olha, toma vergonha, toma vergonha, toma vergonha. Não vou falar o nome, porque vai ficar gravado, mas não pode usar. Aqui na aula não pode, porque justamente porque direito exclusivo de utilização pelos autores, os autores que têm direito exclusivo. Se os autores estão permitindo o uso através de, sei lá, plataforma de streaming, plataforma de reprodução, eles estão ganhando. Quando você pirateia, o sinal é você não está pagando porra nenhuma, bicho, pro autor. Beleza? Fechamos aqui a parte de direito autoral, hein? Bora lá. Direito sucessório, essa parte também é interessante, só para a gente notar uma coisa aqui, ó. É garantido o direito de herança, é um direito fundamental. Só que, olha, a sucessão de bens, que diabo é sucessão de bens? Sei lá, você tem, qual é o bem que você tem aí? Qual é o bem que você tem para deixar para os outros quando morrer? Você não tem nada, só tem dívida. Só tem dívida, então pronto. Não, mas não se deixa dívida para os outros, né? Imagina só que você tem, sei lá, uma casa, né? Aí você morreu, bicho, morreu e deixou a casa. Só que você era estrangeiro e essa casa ela estava no Brasil, bicho, né? Estava no Brasil. Olha aí, a sucessão de bens estrangeiros citados no país será regulada pela lei brasileira. Regra:
Isso é regra. Qual é a lei que, em regra, regula a sucessão de bens, ou seja, esse direito de herança? Você morreu e deixou para alguém. Qual é a lei? Em regra brasileira. Só que, em alguma determinada situação, se o bem for de um estrangeiro, e esse bem for situado no país, imagina que a lei do país desse estrangeiro, olha aí, for mais favorável ao filho brasileiro, né? O cônjuge e o filho brasileiro. Qual é a lei que se aplica? Como é que você vai responder isso? Presta atenção. Você vai dizer assim, ó, a lei que se aplica é sempre a mais favorável. Beleza? Se for a lei brasileira mais favorável, é ela que se aplica. Mas se for a lei estrangeira, né, desse estrangeiro, for mais favorável ao cônjuge ou filho brasileiro, é ela que se aplica, né? A Constituição Federal de 88 busca sempre resguardar quem? Os herdeiros brasileiros. Os herdeiros brasileiros são resguardados. Então é fácil, não complica isso daqui, pô, né? A lei aplicada é sempre a mais benéfica. Se a lei do decújo, quem é o decújo? Quem é o decújo? É o morto, porra. É quem morreu. O decújo é quem morreu. Morreu, o cara morreu. Deixou um monte de bens, né? E aí? Qual é a lei que regula? Por exemplo, imagina só que o Gugu ele era brasileiro, né? Mas imagina só que ele fosse norte-americano. O Gugu morreu, não morreu? Morreu, deixou um monte de bens, era rico, milionário, deixou um monte de bens para o filho dele. Que são os herdeiros, né? Qual é a lei que regularia essa sucessão? Ou seja, os bens que ele deixou vai ter que passar para alguém, para os herdeiros. Qual é a lei? Você pensaria assim, é sempre a mais benéfica. Se os bens situados do Gugu, situados no Brasil, se ele fosse norte-americano, e a lei brasileira fosse mais benéfica, sei lá, qualquer sentido mais benéfica, ela seria aplicada. Mas imagina só que fosse a lei norte-americana, e ele era norte-americano, mais benéfica aos herdeiros brasileiros, aí sim ela vai ser aplicada, beleza? Princípio inspirado no... Que diabo é isso, bicho? Que palavra é essa em francês? Quem sabe ler francês aí? Conceito criado na França que traduz espécie de favorecimento ao nacional. O decus é o finado, né? É o finado, é o morto. É aquele que foi pro colo do capeta, né? Foi pro colo do capeta, morreu. Beleza? Beleza. Entendemos isso daqui, bicho? Entendemos. Defesa do consumidor. Bicho, isso não cai em prova, bicho. Mas está na Constituição. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Se cair isso na prova, você errar, bicho. Olha, vou te contar, bicho, isso daqui. Inclusive, tem né, tem lá como é? Tem uma lei, pô, para defender o consumidor. Qual é? O Estatuto de Defesa do Consumidor, né? Inclusive foi feita, né? Beleza? Isso daqui só é lei, bicho. Eu vou até passar rápido para a gente não perder tempo. Que cai isso daqui, ó. Né? Que cai isso daqui, pô. Cai isso daí, ó. Norma de eficácia contida. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Isso é norma de eficácia contida ou norma de eficácia limitada? Hein? Já ouviram falar em aplicabilidade das normas constitucionais? Tem a norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Essa daqui é uma norma de eficácia plena? Não, não é uma norma de eficácia plena. A defesa do consumidor, ela já pode ser aplicada plenamente a partir da Constituição Federal de 88? Não. Ela precisa de quê? Ela precisa de uma integração, né? Uma integração. Integração legislativa. Integração legislativa, ou seja, precisa de uma lei dizendo como vai ser feito, pô, a defesa do consumidor. Então, ela não tem aplicabilidade imediata, ela tem aplicabilidade imediata, indireta e não integral. Então, isso é uma norma de eficácia limitada, pô, limitada. Por quê? Porque precisa de uma lei, pô, para integrar. Beleza? Fechou aí? Fechou. Olha aí, direito de petição e direito de certidão. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral. No concurso do DETRAN, nós temos a Lei de Acesso à Informação no edital, a famosa LAI, Lei de Acesso à Informação, que regulou, pô, o inciso 33, né, que diz, olha, todos, quando eu falo todos, é todos. Tá falando cidadão aqui, tá falando brasileiros, tá falando adultos, tá falando pessoa física, não, todo mundo. Ou seja, é um direito fundamental de todos que estão aqui nessa live agora, estão assistindo aí. Vocês estão me assistindo no YouTube.
linha que estou falando, é um direito de todo mundo, receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado, é um direito fundamental, inclusive regulado pela Lei de Acesso à Informação. Só que esse direito de receber informações, tanto de caráter pessoal, quanto de interesse coletivo ou geral, é um direito absoluto? Não. Porque essa é a regra o quê? Essa é a regra, o dever de transparência. Dever de transparência da administração pública. Transparência, né? Só que esse dever de transparência ele não é absoluto, justamente porque tem algumas situações que a administração ela pode te negar essa informação. Olha, quando é imprescindível a segurança da sociedade do Estado. E também quando tiver em jogo a intimidade, ela pode te negar essa informação. Tranquilo, professor. Disso daí, basta a gente saber isso. Só que, olha, o que mais cai em prova isso daqui é o 34. São a todos de novo, olha aqui, ó. Todos, é um direito fundamental de todo mundo, independentemente do pagamento de taxas, bicho, ou seja, de graça, 0,800 na faixa open bar, né? Todo mundo pode ter direito à petição, presta atenção, direito à petição e obtenção de certidões. E aí é o direito de petição e o direito de certidão. E isso é feito, o direito de peticionar e o direito de obter certidão é de graça, pô. Tá dizendo, ó, independentemente do pagamento de taxas. Se qualquer órgão público cobra uma taxa para te dar uma certidão, isso é inconstitucional, justamente porque a própria Constituição diz que essa porra é de graça, bicho. E o direito de peticionar. Que diabo é peticionar? Peticionar é pedir, pô. É pedir. É deixar uma petição na administração pública. Diz, olha, eu quero saber, sei lá, quero saber alguma coisa. Quero isso, quero aquilo. Olha, estou representando contra uma ilegalidade. Está aqui, ó. Estou peticionando. E a petição, ela serve para uma coisa. A petição, ela serve para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Já a certidão serve para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. A doutrina diz que esses são remédios constitucionais. Que tipo de remédio constitucionais? Eita porra, errei aqui. Constitucionais. Que tipo de remédio constitucionais? Judiciais ou administrativos? Judiciais ou administrativos? E agora? Eles são judiciais ou administrativos, esse remédio constitucional? Eles são administrativos. Porque os judiciais a gente estuda lá nos, entre aspas, remédios constitucionais, né? Que são mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular e mandado de junção. Esses são remédios judiciais. Só que a doutrina diz que esses dois aqui, o direito de petição e o direito de certidão, eles são remédios constitucionais administrativos, que são realizados no âmbito da administração pública. Ou seja, afinal, olha aí, esclarecimento, defesa de direitos. Os remédios constitucionais não servem para defender direitos? Aqueles lá servem. Esse daqui também não serve para defender direitos. E esse ainda serve para representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Serve. Então, são remédios administrativos. São constitucionais. Remédios constitucionais estão na Constituição, mas são administrativos. Beleza? Bora destrinchar algumas informações. Em resumo, olha aí o resumo. A abrangência. Todos. Na prova vai dizer somente o cidadão pode ter direito à petição. Não, pô, todo mundo. Né? Pagamento de taxas. Pode ser cobrado? Não pode ser cobrado. É assegurado esse direito de petição, defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder, obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Você vai lá na Justiça Eleitoral, no site, você pega uma certidão de quitação eleitoral, você paga, bicho, por essa certidão. Você vai lá no site do Tribunal de Justiça e diz, ei, tribunal, me dá aí uma certidão negativa, civil e criminal. Você paga alguma coisa? Não, porque o direito de obter essa certidão para esclarecer uma situação de interesse pessoal, ela é gratuita. Beleza. Bora aprofundar mais um pouquinho? Bora. Tô doido para aprofundar. Súmula vinculante 21, bicho. Súmula vinculante 21 cai muito em prova. Tô alertando vocês aqui, ó.
É inconstitucional a exigência de depósito prévio, depósito ou arrolamento prévio em dinheiro para admissibilidade de recurso administrativo. Lembrando que o recurso administrativo é uma petição, pô. É um tipo de petição, né? O recurso administrativo é quando você tem uma decisão desfavorável, né? No âmbito administrativo, você vai lá, faz um recurso, ou favorável ou desfavorável, você vai e recorre. Geralmente é desfavorável, né? Você vai lá e recorreu, né? Antes, imagina só, antes a administração diz assim, não, para você recorrer, imagina que era uma dívida, era uma multa. Imagina que você está devendo uma multa de 3 mil reais. E aí, você, lógico, irresignado com a multa, diz, não vou recorrer da multa, né? E a multa era de 3 mil reais. Antes a administração fazia assim, olha, disse, não, cara, vou fazer o seguinte, quer recorrer? Antes, paga a multa que a gente, né, vai admitir o teu recurso. O STF, de tantos casos que chegaram, né, nos tribunais, trouxeram celeuma jurídica, o STF expediu a súmula vinculante 21, dizendo, olha, é inconstitucional, ou seja, afronta a porra da Constituição, isso que a gente está estudando, cobrar depósito ou arrolamento prévio em dinheiro, ou seja, beleza, quer recorrer, antes paga, deposita antes arrola isso daqui para garantir, caso você perca o recurso, você pague, né? Ou de bens para admissibilidade de recurso administrativo. Justamente porque o direito de petição, esse recurso é uma petição, o direito de petição é independentemente do pagamento de taxas. Show de bola? Show de bola. Gravou a súmula vinculante 21? Gravou, né? E olha aí, remédio constitucional. Cara, é muito comum em prova, e eu trago esse alerta para vocês do seguinte, olha, a grande incidência nas provas de concurso de uma questão girando em torno do remédio constitucional cabível na recusa injustificada da expedição de certidão. Beleza. A gente estudou lá em remédios constitucionais assim, ó, quando uma pessoa tem informação de caráter pessoal negada, qual o remédio administrativo, qual é o remédio constitucional que cabe? Quando a negação é da informação de caráter pessoal, cabe o quê? Cabe o HD, né? Cabe o habeas data. Isso a gente viu lá na aula de remédios constitucionais. Beleza. Só que a pessoa, ela pediu o quê? Uma certidão. Eu disse, ei, me dá uma certidão, que por acaso a certidão vai ter o quê? Informações de caráter pessoal, lógico, né? Só que a certidão, ela serve para provar informações de caráter pessoal. Ela não é a informação pessoal. Ela declara informações de caráter pessoal. É diferente. Quando a administração ela se nega a dar certidão, ela está te negando um direito fundamental. Um direito fundamental, ou seja, um direito líquido e certo de ter o quê? De ter a certidão, né? Afinal, não é direito de todos, não está escrito lá, olha. Não é direito de todos. Aí, ó, não está escrito todos. Se é direito de todos, todo mundo aqui tem direito líquido e certo. Pô. Líquido e certo a ter uma certidão. Sim ou não? Quando ela é negada, não é a informação que é negada, minha gente. Então, não cabe habeas data. Cabe o quê, professor? Cabe o quê? Cabe mandado de segurança. Cabe mandado de segurança e não habeas data. Isso porque o que está sendo violado é o direito líquido e certo a ter acesso à certidão. Então, fica cabreiro com isso. É muito cair em prova, muito comum cair em prova, e a galera sempre confunde. Se é uma certidão, olha, presta atenção. Se é uma certidão, cabe o quê? Cabe mandado de segurança. Cabe mandado de segurança. Tranquilo, professor. Já entendi. Não vou errar mais. Não erra mesmo, bicho, né? Errar uma questão dessa. Porra, não dá para ler isso daí, né? Dá para ler? Tô conseguindo ler? Não tô lendo. Sou cego, professor. Porra, olha, ficou pequeno, né? Mas, olha, eu vou citar aqui para vocês. Informação. As informações. Não, olha, presta atenção. Pode ser de interesse particular, coletivo ou geral. Elas serão prestadas. Em que prazo? Nem eu estou enxergando, bicho. Prazo da lei. Dá para dar um zoom? Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Acho que não. Tá no material de vocês. Depois vocês peguem aí. A pena de responsabilidade, exceto sigilo, segurança do Estado e da sociedade. Beleza. A petição, já fiz aqui, ó, para a defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder, impetrante, pessoa física ou pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, afinal é para todo mundo. Né? Sem taxa, não pode pagar taxa, é remédio constitucional, e o remédio constitucional é um mandado de segurança. É o que está escrito aí. Presta atenção. Já a certidão,
ela para defesa de direitos, esclarecimento de questões pessoais, sem taxa. Descabimento, se quer uma certidão, é informação pessoal, não é de terceiro. Pena, responsabilidade do Estado ou da autoridade. E o remédio constitucional é o MS, beleza? É o que está escrito aí. Depois vocês olhem lá na apresentação. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Princípio da inafastabilidade de jurisdição, cara. Eu falo muito isso em aula de vez em quando e a galera fica voando, né? Mas quando eu falo de inafastabilidade de jurisdição, eu estou falando desse inciso 35, olha. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, né? O que isso quer dizer? No sistema brasileiro, jurídico brasileiro, a gente tem um sistema dual, pô. A gente não tem um sistema dual. Como assim, professor? A gente tem a administração pública e a gente tem o Poder Judiciário. Faz-se coisa julgada na administração pública, ou seja, julga-se de forma definitiva, não se faz. Não se faz coisa julgada na administração pública, né? Afinal, o nosso sistema de jurisdição, ele é o quê? Ele é único. Sistema da unicidade de jurisdição, ou seja, é só num canto, bicho, que se faz coisa julgada. Hein? É só lá no Poder Judiciário. É só o Poder Judiciário que julga de forma definitiva. Então, não pode, por exemplo, uma lei determinar que o Poder Judiciário não vai apreciar lesão ou ameaça a direito, porque isso feriria a Constituição, que diz que a jurisdição ela é o quê? Inafastável. Cabe ao Poder Judiciário o monopólio da jurisdição. Por outro lado, é assegurado a todos aqueles que se sentem lesados ou ameaçados seus direitos de ingresso nos órgãos judiciais. Beleza? O que é importante aqui? Em prova, é muito comum dizer assim, olha, precisa esgotar a via administrativa para recorrer ao Poder Judiciário. Isso está certo ou está errado, bicho? Hein? Está certo ou está errado? Está errado. Qualquer questão que fale isso, se não está falando, por exemplo, de uma lei específica, não está falando de justiça desportiva, não está falando de lei específica, tem uma lei específica que pede, né? Que se afaste, né? Que se acabe a via administrativa, né? Para se recorrer ao Poder Judiciário. Não. O Poder Judiciário, ele está a todo momento, se ele for provocado, ele pode ser provocado a qualquer momento, justamente porque a lei não pode afastar dele, olha. Não pode afastar dele lesão ou ameaça de direito. Está dizendo aí, ó. Não pode afastar lesão ou ameaça de direito do Poder Judiciário pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. Tranquilo? Tranquilo. Segue aí. Proteção ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, né? Perfeito. Que princípio é esse que a gente estuda também lá no direito administrativo, o princípio da segurança jurídica. Olha o que diz o texto constitucional. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito? Não é isso daqui, não. Não é isso daí, era o outro. Deixa eu ver aqui. Ah, não é esse daqui. Esse daqui a gente já viu. Né? Esse daí a gente já viu. O da proteção ao direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, diz assim, olha, a lei não prejudicará. A lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. É esse o texto constitucional, que não está aqui. É o 36, eu acho. Confirma aí para mim. Beleza? O que isso quer julgar? O que isso quer trazer? Né? Se aquele diz, olha, não pode afastar do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, esse daqui que não está aí, mas era para estar aí, que era o 36, diz, olha, não pode uma lei prejudicar direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Justamente baseado na estabilidade das relações jurídicas. Anota aí. Estabilidade das relações jurídicas. É por isso que qualquer lei não pode prejudicar. Tem aqui o conceito de cada um. Coisa julgada, por exemplo, é quando o Poder Judiciário decidiu de forma definitiva que não caiba mais recurso. Ou seja, transitou em julgado. Isso é a coisa julgada. Né? Não pode ver uma lei desfazendo isso daí. Né? Desfazendo. Porque o que é que só se desfaz a coisa julgada, é outra ação judicial. É uma ação de revisão, né? Revisão, essas coisas. Um ato jurídico perfeito é aquele que é praticado de acordo com os ditames legais da época. Se a lei muda lá na frente, pedindo outras
outras etapas, por exemplo, de praticar um ato, né? Esse ato ele não pode retroagir essa lei para prejudicar esse ato que já foi praticado de acordo com a lei. E o direito adquirido, o seu titular pode exercer alguém por ele, vantagem jurídica líquida e certa, que alguém adquire de acordo com a lei vigente na ocasião e incorpora definitivamente ao seu patrimônio jurídico, né? Isso é muito comum em aposentadoria, né? Aposentadoria, a pessoa cumpre os requisitos da aposentadoria, ela adquiriu o direito, né? E aí não pode vir uma lei mudando os requisitos e retroagir para atingir ela retroativamente. Isso daí feriria a segurança jurídica. Beleza? Tranquilo? Bora correr aqui, bora correr. Opa. A galera da área policial, ela vai se ligar a partir de agora em umas regras processuais. Princípio do juiz natural, olha aí. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Juízo ou tribunal de exceção é o juízo, ele não pode ser constituído pro fato. Que diabo é isso, professor? O juízo, ele tem que estar pré-constituído antes do fato. Por exemplo, você praticou um crime. Se você praticou um crime hoje, aqui em Macapá, já tem um juiz pré-determinado para julgar o seu caso. Já tem um juiz investido na jurisdição criminal que vai avaliar o seu caso de acordo com as regras de processo. Mas imagina só que você praticou um crime. Aí a galera sabe, é a Kátia. A Kátia é perigosa. Bora mandar ela para o juiz fulano, porque o juiz fulano ele condena mesmo. Isso é um tribunal de exceção, porque seria um direcionamento para o juiz. Olha aí, ó. Constitui uma garantia à limitação dos poderes do Estado, que não pode instituir juiz ou tribunal de exceção para julgar determinadas matérias, nem criar juiz ou tribunal para processar e julgar um caso específico, né? Quando se direciona o caso para um juiz, é tribunal de exceção. Quando o tribunal ele é formado após o caso, tribunal de exceção. O tribunal, para ele não ser exceção, ele tem que respeitar o princípio do juiz natural, né? Ou seja, as regras de fixação de competência e a proibição de juízos extraordinários ou tribunais de exceção, constituídos após os fatos, tem que ser definidos antes. O juízo adequado para o julgamento de determinada demanda. Esse é o juiz natural. Por exemplo, se você for deputado estadual e cometer um crime, o seu juiz natural é o Tribunal de Justiça. São os desembargadores. Você não pode ser julgado, por exemplo, por um juiz singular, justamente porque isso feriria a regra do juiz natural de competência. Então, tranquilo? Tranquilo. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Essa é a regra do juiz natural. Tem que ter uma autoridade competente. A autoridade competente não pode nem processar, nem sentenciar juiz. Muitas das nulidades processuais se devem a justamente isso. Tem gente que não é processada pelo juiz adequado, pela autoridade competente. Isso gera nulidade do processo. Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado. Muitos processos eles são anulados justamente porque não se respeita a regra do juiz natural. E muita gente fica indignada, porque isso é regra de processo, isso é o mínimo, é o básico que quem está ajuizando ações judiciais, por exemplo, o Ministério Público precisa se atentar, né? Porque senão o que se cria é um desrespeito ao princípio do juiz natural. Tranquilo? Tranquilo. Tribunal do Júri, para ir fechando a aula de hoje. Tribunal do Júri tem umas regrinhas que elas são muito melhor detalhadas no Código de Processo Penal. Mas o que é que determina a Constituição Federal sobre o Tribunal do Júri? Para a gente fechar a aula de hoje, deixa eu ver. Já tem uma hora, né? Uma hora, mais 20 minutinhos ou 30 minutinhos a gente fecha aqui. Tribunal do Júri. É reconhecida a instituição do júri com a organização que a lei lhe der assegurados. Grave isso daqui, ó. O que é garantido no júri? Plenitude de defesa. E aí eu pergunto para vocês. A plenitude de defesa é a mesma coisa que a ampla defesa? Ampla defesa é a mesma coisa. Plenitude de defesa é a mesma coisa que ampla defesa. Hein? E agora? Uma coisa dentro de um processo é a defesa técnica, né? Dentro de um processo judicial, principalmente o criminal. A defesa técnica é aquela defesa feita pelo advogado, né? E dentro dessa prerrogativa do advogado, de defender alguém criminalmente, seja ele um advogado público, um advogado privado, dentro de um processo, a pessoa ela tem direito ao contraditório, ou seja, conhecer daquilo que ela está sendo acusada, e a ampla defesa.
produzir todos os meios de prova técnica legais para provar sua inocência, beleza? Sem ampla defesa, né? Isso é uma regra de processo. No Brasil não vigora a ampla acusação, vigora a ampla defesa, né? Já a plenitude de defesa que é usada aqui no júri, ela vai além da ampla defesa. Porque a ampla defesa está muito ligada à regra técnica de produção de prova, dentro de um processo judicial. Já a plenitude de defesa admite qualquer tipo de prova, mesmo que não seja técnica. Vocês já viram no Tribunal do Júri, já viram por aí, geralmente, se recorrer a questões familiares para defender alguém que está sendo acusado. Já viram isso? Questões sentimentais. Olha, vai condenar esse coitado, olha aí como a mãe dele está chorando ali, ser jurado, pensa aí, ó, tem 2 filhos. Tudo isso está dentro da plenitude de defesa, porque vale qualquer estratégia para defender alguém dentro do tribunal de júri. Só que isso tem uma exceção que a gente vai ver. Deixa eu ver se eu coloquei, cara. Ah, coloquei. A gente vai ver depois que antes, dentro da história da plenitude de defesa, a defesa ela usava qualquer estratégia para convencer. Afinal, tem que convencer o jurado, né? Por quê? E, ó, sigilo das votações, soberania dos veredictos e principalmente a competência para julgamento dos crimes dolosos, não é culposo, é crime doloso, né? Ou seja, tem um corpo de sentença, um conselho de sentença, são 7, em que a defesa e a acusação precisam convencer esses 7, né? E aí, dentro desse ritual do júri, um rito, pode-se usar qualquer argumento justamente baseado na plenitude de defesa. E antigamente as defesas exageravam, a gente vai ver isso. O Tribunal do Júri surgiu como uma garantia aos cidadãos. A ideia central é submeter a sociedade ao julgamento de alguém que matou integrantes daquela comunidade. Neles serão julgados os crimes dolosos contra a vida. Aí você pergunta, em prova de constitucional, eu preciso saber quais crimes são dolosos e contra a vida? Não. Precisa saber que o júri julga os crimes dolosos. Ou seja, não vai julgar os crimes culposos e não vai julgar crimes que não sejam contra a vida. Mas eu trouxe aqui para vocês, ó. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, artigo 121, Código Penal. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Aborto é crime doloso contra a vida. Beleza? Tranquilo? O que é importante a gente lembrar aqui? Está escrito aqui, latrocínio. Latrocínio é um crime doloso contra a vida, hein? Não está escrito aí, né? Então, não é um crime doloso contra a vida. Latrocínio é o quê? Latrocínio é um crime contra o patrimônio, né? Patrimônio. É um crime contra o patrimônio. Então, quem julga não é o júri. Quem julga é um juiz singular, pô, juiz criminal. Beleza? Tranquilo. É muito comum em prova falar em latrocínio, mas latrocínio... Professor, não sei o que é latrocínio. O que é latrocínio, bicho? Hein? O que é latrocínio? A TV fala que é roubo seguido de morte. Mas está errado. É roubo como consequência, que teve como consequência a morte. Professor, é seguido? Não. Só houve a morte como consequência do roubo. É diferente. Beleza? Roubo com consequência a morte. É isso mesmo. Ah, roubo seguido de morte. Não. O roubo ele pode dar como consequência a morte. E essa morte pode ser... É um crime préter-doloso, na verdade, né? Préter-doloso, né? Dolo no antecedente, culpa no subsequente. Beleza, deixa pra lá, isso é Código Penal. Tribunal do Júri. Feminicídio vai pro Tribunal do Júri, feminicídio é uma forma de homicídio qualificado, então vai pro Tribunal do Júri, isso a gente não discute. Mas eu trago essa informação, porque muita gente, né, vê, só o homicídio vai. Mas o feminicídio é um tipo de homicídio? É, um homicídio qualificado, então ele vai para o Tribunal do Júri. Lembra que eu falei que na plenitude de defesa, às vezes a defesa exagerava na defesa e usava qualquer argumento. E aí, chegou o STF para julgar alguns casos em que o acusado de feminicídio usava como argumento de defesa que ele só matou, né, a companheira, geralmente a companheira, né?
Vou falar na real mesmo, né? Porque, enfim, geralmente é caso de feminicídio isso, em que o homem foi lá e cometeu homicídio contra a companheira. E, na hora do júri, a defesa, ela usava como argumento que aquela pessoa tinha cometido o homicídio justamente para o quê? Para defender a honra. Olha, eu agi em legítima defesa da minha honra, por isso que eu cometi esse homicídio. O que, é que vocês acham? Esse argumento, legítima defesa da honra, ele é, como eu posso falar, abarcado pela amplitude, não, pela ampla defesa, hein? Pela ampla defesa, não, pela plenitude de defesa, hein? Esse argumento ele pode ser usado no júri para pedir a absolvição de alguém, a pessoa argumentar que ela matou a outra em legítima defesa da honra, sim ou não? Não, né? Olha, presta atenção, vamos entender o porquê. O STF diz o seguinte, olha, era muito comum os advogados usarem a tese de legítima defesa da honra, ou seja, dizer que o cliente matou a companheira, pois estava sendo traído. Daí o STF firmou a compreensão de que a tese de legítima defesa da honra, presta atenção, vou até grifar aqui de marca-texto para você, ó. A legítima defesa da honra, o STF firmou a compreensão de que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, ou seja, ela não está abarcada lá pela plenitude de defesa, porque, por contrariar princípios constitucionais, olha, da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e igualdade de gênero. Como já pensou isso? A pessoa usava como argumento, olha, eu matei porque ela me traiu. Ou seja, achava justificável acabar com a vida de alguém por causa de uma traição. Qual é o princípio que é violado da Constituição Federal? O princípio da dignidade da pessoa humana, na cara, de cara. E proteção à vida, ou seja, não pode o sistema jurídico brasileiro desmerecer a vida a esse ponto, absolvendo alguém que está argumentando que matou porque foi traído. Outra, igualdade de gênero, né? Ou seja, é justificável a mulheres por traição. Olha a loucura, olha a loucura. Isso é meio loucura, né? Assim, o plenário do júri não pode ser usado, assim, no plenário do júri não pode ser usado como excludente de ilicitude a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa. Esse raciocínio se aplica à fase pré-processual, além do plenário do júri, sob pena de nulidade de julgamento. Então, se cair na prova de vocês que a legítima defesa da honra é justificada pelo ordenamento jurídico brasileiro, está errado. Não vai matar alguém e sair argumentando isso. Beleza? Tranquilo. Segue aí, segue aí. Princípio da legalidade penal. Isso daqui, artigo 1º do Código Penal, né? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Está lá no artigo 1º. Aí você pensa, olha, professor, a Constituição, ela reproduziu, não, ela copiou do artigo 1º, não, foi o Código Penal que copiou da Constituição. Princípio da anterioridade penal. Só há crime, primeiro, por lei, princípio da reserva legal, olha aqui, ó, princípio da reserva legal, e essa lei ela tem que ser anterior, ou seja, só há criminalização de condutas através de lei, né, aquela lei formal, e essa lei ela tem que ser anterior. E só há combinação de penas, ou seja, só pode prever-se pena também através de lei. Pô. Então, tranquilo, né? Princípio da legalidade penal. Segue aí, segue aí. Para a gente fechar, deixa eu ver se a gente vai fechar. A gente vai fechar aqui. Crimes. Princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Também está lá no Código Penal. Vocês estudam lá em Direito Penal. Diz, olha, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, em princípio, isso é extratividade da lei. A lei pode retroagir? Em regra, não. Mas se for para beneficiar, pode. Então, a gente faz, olha, a lei mais gravosa, ela não retroage. Só que se ela for mais benéfica, ela retroage. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Em regra, aplica-se a lei vigente ao tempo da prática do fato criminoso. O tempo rege o ato. Né? Não é assim que dizia lá no direito penal, justamente baseado nesse princípio. Olha, se eu pratico um ato aqui, a lei vigente no tempo da minha ação é a que vai reger. Justamente
nessa ideia também de segurança jurídica, que a lei penal, se ela é mais gravosa ao ato que eu pratiquei anteriormente, ela não vai me atingir. Mas se ela for mais benéfica, pode vir que eu aceito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Só que o que é que eu quero que vocês saibam disso daqui? Isso cai muito em prova. Isso daqui, ó. Súmula 711 do STF. A súmula 711 diz assim, ó. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanente. Professor, não entendi nada. Não entendi nada. É simples. Qual é a lei que se aplica na cessação do crime continuado ou do crime permanente? É a lei que estiver vigente no momento. Seja ela mais benéfica ou mais maléfica. Então, se, por exemplo, comecei um crime continuado, sei lá, extorsão mediante sequestro. É um crime continuado? É. Enquanto a pessoa está sequestrada e a família está sendo extorquida, o crime está acontecendo. Ele está acontecendo no tempo. No momento que eu comecei essa extorsão mediante sequestro, a pena desse crime era, sei lá, máximo 20 anos. Passei 2 meses com a pessoa sequestrada. E no primeiro mês de sequestro, a lei mudou para 30 anos. Só que o sequestro acabou 5 meses depois. Qual é a lei que vai se aplicar? Qual é a lei que vai se aplicar? É a lei que está vigente na cessação. Ou seja, não importa se ela é mais maléfica ou mais benéfica, vai se aplicar aquela da cessação. É isso que diz a súmula 711. A súmula 711 diz isso. Só que todo mundo complica, né? O STF também não ajuda, né? Dando uma redação mais tranquila. Beleza? Tranquilo. Se aplica a lei mais favorável? Não. Ao final da cessação se aplica a lei que estiver vigente, seja ela mais maléfica ou mais favorável. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque é um crime continuado, permanente, que se potrai no tempo, né? Potrai no tempo, não é assim que fala? Deixa eu ver. Vou fechar aqui o assunto e aí a gente vai resolver algumas questões, beleza? Tranquilo? Deixar essa parte de crimes imprescritíveis e crimes hediondos. Não, dá para a gente matar isso daqui, né? Dá para a gente matar. Eu olhei agora. Beleza, isso daqui é simples. Diz o inciso, que número é esse? 42, né? 42. É o 42 e o 44, né? É 44, bicho? É 44. 42 e 44. Olha aí, ó. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Beleza. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Esses dois, esse bloco, é o famoso que você aprende assim, professor, aprendi assim, ração, né? Você aprendeu como? Ração. Esses crimes, todos eles são inafiançáveis, não cabe fiança, e eles são imprescritíveis. Ou seja, o racismo e a ação de grupos armados são imprescritíveis. Beleza? Imprescritível significa que o Estado nunca perde o direito de punir o criminoso. Show de bola. Passou o tempo e ele não prescreve. Lá no Código Penal, artigo 109, tem os crimes que prescrevem. Os prazos de prescrição, né? Que extinguem a punibilidade. Esses dois crimes aqui, ó, eles não prescrevem. Beleza, isso você sabe, isso você já decorou. Só que você vai decorar para a prova. Equiparam-se, STF, equipara-se ao racismo as práticas de antissemitismo e antisionismo. E assim todas foram consideradas o quê? Imprescritível. Antissemitismo é o preconceito contra o povo semita, né? E sionismo, que é o povo judeu. Então essas práticas racistas contra esses povos são considerados o quê? Racismo, e por isso são imprescritíveis. Também se inserem dentro da figura do racismo social, olha aí, as condutas de homofobia e transfobia. Independentemente da discussão política que você está pensando aí, esquece. Marca na prova que a homofobia e a transfobia foram equiparadas ao crime de racismo. E se foram equiparadas ao crime de racismo, porque ainda não são criminalizados. Então, usa-se de forma analógica a lei de racismo, foi o que decidiu o STF ao acolher os pedidos formulados nessas coisas, assim, até que seja editada lei formal regulando a matéria, os atos de homofobia e transfobia contra a comunidade LGBTQIA+, são equiparados ao quê? Racismo. Se eles são equiparados ao racismo, eles são o quê? Inafiançáveis e imprescritíveis.
Tranquilo? E o racismo e a injúria racial, professor? É a mesma coisa? Hein? Racismo é a mesma coisa? Não. Racismo tem a lei de racismo, lógico. A injúria racial é um crime contra a honra que usa questões de raça, religião, procedência nacional, essas coisas, né? Usa-se elementos de cor para ofender uma pessoa específica. Só que o STF também considerou todos imprescritíveis, nunca se perdendo a possibilidade do Estado punir infrator, porque o STF considerou a injúria racial uma modalidade de quê? De racismo. Beleza? Tranquilo? Além disso, do texto constitucional, a gente precisa saber tudo isso, uma prova boa que a gente precisa fazer. Para fechar, crimes hediondos e o TTT, né? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. E os definidos como hediondos, por eles respondendo os mandantes e executores, podendo evitar se omitirem, beleza? Tranquilo? Olha aí, presta atenção, olha o esquema. Todos são o quê? Inafiançáveis. Tortura, tráfico, terrorismo, hediondos, racismo e grupos armados. Só que insuscetíveis de graça ou anistia são o quê? Só o 3TH. Já os imprescritíveis é o ração. Eles são inafiançáveis o quê? Imprescritíveis. Beleza? Fechamos aí? Fechamos. Bora responder questões? Olha aí, responder questões. 10 segundinhos, eu vou tomar uma água e já volto. Não me abandona. A gente vai fechar meia-noite e 10 mais ou menos. Meia-noite eu vou. Bora lá. Tô de volta. Bora lá. Nenhuma dúvida até aqui. Bora seguir. Responder essas questões rapidinhas. Olha aí, primeira, FCC. A gente vai fazer uma prova da FCC no Detran. Já trouxe algumas questões sobre dessa banca, né? Então, bora lá. 2021, técnico judiciário, lá do TJ de Santa Catarina. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, considere. Respondi essa na semana passada. Só que eu trouxe essa justamente para a gente relembrar um ponto que eu falei agora há pouco. A primeira está errada, né? Essa daqui está errada. Respondi semana passada, vou responder agora rápido. Porque precisa de autorização para as entidades associativas representarem seus filiados judicial e extrajudicialmente. Esse caso aqui, ó, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo que não haja dano, está errado. Era esse ponto que eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque para que haja indenização, nesse caso de requisição administrativa, isso daqui, né, é a requisição administrativa, se ou não, te viu ainda há pouco, isso daqui é a requisição administrativa, tem que haver o quê? Tem que haver dano, pô. Se não há dano, né, ou seja, não tem indenização. Então, essa daí estão o quê? Estão erradas. A primeira e está errada a segunda. É muito comum em prova, justamente nesse ponto da requisição administrativa, só falar da indenização, pô. A galera pega pesado na indenização, então a gente tem que ficar cabreiro com o tipo de indenização. Quando ela é prévia, justa em dinheiro, quando ela é posterior, lá no caso das desapropriações, e agora, quando ela é posterior e se houver dano, no caso daqui, requisição administrativa. Tranquilex, até aqui. 3, olha aí, ó. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Questões da FCC são muito literais. Isso daqui é texto constitucional. É uma reprodução do texto que a gente acabou de ver. Se a gente for olhar, é a mesma coisa. Cadê? Olha aí. Olha lá. Ó. Mesma coisa do inciso 42. Tá aqui, ó.
foi uma reprodução. Então, por isso que é importante, na FCC, a gente dar uma lida sempre na Constituição Federal. Cadê a questão? Tá aí. Então, a terceira está correta. Quarta, presidiários serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso daí está correto. Isso é texto constitucional que a gente vai ver na próxima aula. Então, letra correta é a letra C, C de casa, beleza? Ficar atentos aos detalhes nas questões da FCC. FCC tem que ficar atento aos detalhes. Bora lá, segunda. Essa daqui eu não trouxe na última aula. Essa daqui agora a gente vai ter que construir do zero, cara, do zero. Bora lá. 2021, FCC, Procurador do Estado, PGE Goiás. Bora lá, galera lá da Vila Mix, Goiás. Segundo o entendimento jurisprudencial dominante no STF, dominante. Presta atenção, olha aí. Existe direito adquirido a regime jurídico em matéria de direito sucessório? Certo ou errado? A letra A está certa. Existe direito adquirido a regime jurídico em matéria sucessório, em direito sucessório? Cara, leva para a sua prova. Presta atenção. O STF já decidiu, ó. Não há direito adquirido a regime jurídico. Não há direito adquirido a regime jurídico. Que diabo é isso, bicho? Cara, se a regra mudou e você não cumpriu os requisitos da lei para adquirir o direito, você não tem direito adquirido a não mudança da lei. Né? O que a lei precisa respeitar? O direito adquirido. Só que se você não adquiriu o direito antes da mudança da lei, você não tem direito a reclamar as regras anteriores. Agora, as regras são novas. É isso que significa. Não há direito adquirido a regime jurídico. Beleza? Então, existe direito adquirido a regime jurídico em matéria de direito sucessório? Não. Não existe. B. Não existe direito adquirido a regime jurídico correto. Corretinho. Não existe, não existe. Né? Se você não adquiriu o direito, problema seu, problema seu. C. Existe direito adquirido a regime jurídico? Não existe. D. Existe direito adquirido a regime jurídico? Não existe. E letra E. Existe? Não existe. Mas o que é que isso significa? Significa que você só adquire o direito se você cumpre os requisitos vigentes na época que a lei está vigente. Se a lei mudou e você não cumpriu os requisitos, é problema seu. Já era. Perdeu o Playboy. Tranquilo, letra B correta. Terceira, FCC de novo, olha aí. Defensor público. Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal não são ilimitados. Beleza, beleza. É uma característica dos direitos e garantias fundamentais. Encontrando seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pelo texto constitucional. Beleza. Tal afirmação corresponde ao princípio da... Que princípio é esse, bicho? Que diz que os direitos fundamentais eles não são limitados e eles encontram limites nos outros direitos fundamentais. Por exemplo, o seu direito de liberdade de expressão ele não é ilimitado. Por quê? Porque ele encontra uma barreira ao direito fundamental, por exemplo, de direito à intimidade, à vida privada, respeito à imagem, à honra das pessoas. Qual é o princípio que configura isso daí? O princípio da proteção social? Isso eu não sei. O princípio da comunicação dos direitos fundamentais? Professor, o senhor não falou isso. Razoabilidade dos direitos fundamentais, convivência das liberdades públicas ou restrição constitucional? Qual é, cara? Qual é? E agora? Eu não sei. Tá, trouxe essa questão justamente para a gente saber desse conceito aqui. E eu me lembro que eu falei em aula, né? Falei justamente explicando a liberdade de expressão. Disse, olha, pela convivência das liberdades públicas, né? Em que as liberdades públicas elas precisam harmoniosamente conviver no plano jurídico, né? Os direitos fundamentais eles não são ilimitados, não são ilimitados. E aí eu falei da casa, falei da comunicação telefônica, né? Falei da liberdade de expressão, justamente porque as liberdades públicas elas abrangem todo mundo. Não é porque abrange todo mundo que abrange você que você tem de forma ilimitada a liberdade pública de agir da maneira que você quiser. Pelo contrário,
essa sua liberdade pública, ela convive com outras liberdades, e aí elas têm que entrar em harmonia, beleza? Boa questão. Vai além do que a gente aprende no texto constitucional, e olha, cai em prova, cai em prova. Para defensor, mas cai, né? Olha aí a quarta, olha aí. O empresário renomado foi acusado de ter praticado crime de corrupção, ocasião em que passou a ser investigado por tal fato. Diante da repercussão do caso, o Congresso Nacional aprovou, já no curso da ação penal, uma alteração legislativa que dobrou a pena do cara, a pena do crime do qual o empresário era acusado, considerando-se como hediondo e inafiançável. Ao final, ele foi condenado à pena máxima prevista na nova legislação. Nessa hipótese, o empresário... Opa. O que aconteceu aqui? Cara, houve uma alteração legislativa em malefício do cara. Afinal, a pena dele foi dobrada, né? Ele praticou um fato criminoso, tido como criminoso, corrupção, e veio uma lei posterior que agravou a situação dele, desse crime, né? Ou seja, pós-fato houve uma lei mais gravosa, né? E essa lei mais gravosa, pelo que eu vi aqui, ela foi aplicada no caso dele, bicho. Pode isso, bicho? Pode isso. O que a gente aprendeu lá na aula? Pode a lei penal retroagir em malefício? Pode a lei penal retroagir em malefício? Sim ou não? Nesse caso, foi uma retroatividade maléfica. Isso poderia ter acontecido, hein? Esse empresário poderia ter essa pena aplicada, essa pena em dobro, já que é uma lei mais gravosa. Não. A retroatividade que cabe no ordenamento jurídico é a retroatividade benéfica. Nesse caso, numa retroatividade maléfica, essa pena aplicada ela é indevida. Bora lá, letra A. O empresário não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de... Esse não é o fundamento, na verdade. Esse texto está na Constituição, mas ele não poderia ter a pena aplicada por outro fundamento. Qual é o fundamento? Que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, né? Bem, poderia ter recebido a pena? Não, jamais. Não poderia ter recebido. C, não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Correto. Letra C. Esse estilo de questão, ele é bem FGV, né? E quando a FCZ cobra esse estilo de questão, ela vai bem na veia, né? Essa é a resposta correta, esse é o texto constitucional. D, poderia ter recebido a pena aplicada? Não poderia, bicho, não poderia, para com isso. E, não poderia sequer ter sido condenado? E, não, pô, ele poderia ter sido condenado porque na época que ele praticou o fato, tinha uma lei incriminadora, né? Mesmo que ela fosse mais favorável que a nova lei. Então, ele pode ser condenado, pô, pode ser condenado. Beleza? Tranquilo? Letra C, correta. Quinta. Pablo, FCC de novo. Viúvo, estrangeiro, faleceu em sua terra natal. Onde era domiciliado, deixando os dois únicos filhos, Marina, brasileira naturalizada, e Gabriel, brasileiro nato. Ele era estrangeiro, né? Ele era estrangeiro, o Pablo. Ele faleceu em sua terra natal. Não diz qual é a terra natal, mas não é o Brasil. Não é o Brasil, né? Em conformidade com a Constituição Federal, a sucessão dos imóveis de Pablo situado no Brasil será regulada. Qual é a lei que vai regular, bicho, essa sucessão, já que ele era estrangeiro e deixou bens no Brasil para os filhos dele? Qual é a lei? Ela depende, em regra, é a lei brasileira. Mas se a lei do Pablo for mais favorável, é a lei dele. Quer ver? Letra A. Pela lei pessoal de Pablo em relação a Marina e pela lei brasileira em relação a Gabriel, tu é doido, né? Não tem essa diferenciação. Diz, olha, em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros. Não importa se esse filho é brasileiro nato ou naturalizado. A Constituição não faz essa diferenciação. Letra B. Sempre pela lei brasileira? Sempre não. Há alguma situação em que a lei brasileira não vai ser aplicada? Se a lei brasileira do finado, do decurso do Pablo, morreu, Pablo, fazer até uma cruz aqui perto do nome dele. Morreu, Pablo. Pablo que morreu, se a lei dele for mais favorável, já que ele é estrangeiro, vai ser aplicada a lei pessoal do finado. C. Sempre pela lei pessoal do Pablo? Não, sempre não. A lei brasileira pode ser aplicada? Pode. Como? Se ela for mais benéfica.
D. Pela lei brasileira, salvo se a lei pessoal de Pablo for mais favorável a Marina e Gabriel, correto. É isso mesmo. É isso que diz o texto constitucional. É a lei brasileira, salvo se a lei pessoal do finado, da pessoa que morreu, do decúbito, for mais favorável, e aí vai ser em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros. A letra E é errado, porque diz um sempre, está errado. Letra D, corretinho, sem drama. Sexta, Quadrix 2021, estilo CESP. No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada exclusivamente pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou do filho brasileiro. Certo isso? Errado, pô. A gente acabou de ver que é possível que essa sucessão seja regulada pela lei estrangeira, na situação em que a lei estrangeira for mais favorável aos filhos brasileiros e ao cônjuge, né, ao cônjuge. Então, não é exclusivamente pela lei brasileira. Sétima, essa banca aí, que diabo? É a banca lá da Federal do Rio Grande do Sul, né? Peguei essa banca aí porque eu gostei da questão, porque o estilo de questão é FCC, né? Assinale a alternativa correta em relação ao disposto no artigo 5º da Constituição da República. Letra A. A prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de detenção nos termos da lei. Essa letra A está certa? Está certa a letra A? Responde aí no chat, responde aí nos comentários, responde aí no sono, porque tem uma galera que liga a câmera e fica só dormindo, né? Nem está me escutando mais. Está só esperando acabar a aula. Essa letra A está correta? Está correta a letra A? Quem acha que está correta? Quem acha que está correta? Esse estilo de questão, ele é terrível. Não é detenção, é reclusão. Eu odeio esse tipo de questão porque ele é decoreba puro, né? Mas ele é o estilo FCC, querendo ou não. Essa questão, essa letra A está errada justamente pela palavra que... Qual é a palavra? A palavra detenção, pô. O texto constitucional fala em quê? Fala em reclusão. Ah, professor, é só isso que está errado, é só isso, bicho. Só isso, passou direto no detenção, né? Tem uma galera aí, tô olhando aqui, tô olhando, passou direto no detenção. A letra A está errada, porque a palavra correta usada no texto constitucional é reclusão. É sujeito a pena de reclusão. Então a letra A está o quê? Errada, errado. Fica cabreiro, cabreiro. B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, mediante prévia indenização ao proprietário. A indenização, no caso de iminente perigo público, é prévia. Não, ela é posterior. Se houver dano, não é assim que fala? Posterior, ulterior, se houver dano. C. As associações só poderão ter suas atividades compulsoriamente suspensas por decisão judicial transitada e julgado. Isso a gente viu na aula passada. Suspensão de associação precisa de decisão judicial? Precisa. Mas para suspender essa decisão, ela precisa transitar em julgado? Não. Para dissolver que precisa transitar em julgado. Então, essa daí está errada. Letra D. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Isso daqui é o texto constitucional, Não vou nem discutir, né? Letra E. É livre a manifestação do pensamento sendo garantido anonimato? Não, sendo vedado. Por que eu trouxe essa questão? É justamente para a gente ficar atento nesse estilo de questão que troca uma palavrinha ou outra e para a gente ter atenção total, para a gente não desprezar esse tipo de prova. FCC é campeã de cobrar nesse estilo, em que ela muda uma palavra e a gente, às vezes, passa direto, por exemplo, coloca justamente na letra A algo bem parecido com o texto constitucional, justamente para a gente passar direto e marcar errada, né? Então fica cabreiro. Letra D correta. Mesma banca, estilo de banca, olha aí. Considera as afirmações abaixo, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil. Em razão do princípio da autodeterminação dos povos e do postulado da independência das nações, apenas brasileiros natos é assegurada a inviolabilidade do direito à liberdade e à propriedade, certo? É apenas a brasileiros natos que é assegurado tudo isso daí? Não, a gente viu na aula passada que os direitos fundamentais eles são garantidos a brasileiros de forma geral, sejam eles residentes
ou residentes no Brasil, né, ou estrangeiros também residentes no Brasil, e o STF diz que a todo mundo que está em território nacional é garantido esses direitos fundamentais. Então, isso está certo ou está errado? Está errado, pô, está errado. Primeiro, está errado. Né? Está errado. Loucura. 2. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo condicionada de caráter paramilitar à aprovação dos órgãos de segurança pública da União, do Estado e do município. Quer fundar uma associação de caráter paramilitar, tem que pedir autorização, é? Não, pô, não pode. É vedada a associação de caráter paramilitar, pô, é doido? 3. A prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão, certo? Certinho. Esse é o texto constitucional. Então, isso está correto, a terceira. Quarta, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização anterior, se houver dano, correto. Quais são as corretas? Esse estilo de questão também é bem FCC, né? Qual é a correta? Letra E, pô, letra E, apenas 3 e 4. Beleza? Bora logo rumando para a beira. Penúltima de hoje. Fundatec. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal de 88, são direitos e garantias fundamentais individuais, exceto a solução pacífica dos conflitos, B, a igualdade em direitos e obrigações entre homens e mulheres, C, a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, D, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes em processo judicial ou administrativo, letra E, a presunção de inocência até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Qual é a resposta aqui? Na nona. Hein? Lembrando que está pedindo, hein? Exceto, está pedindo aqui não é direito e garantia fundamental. Ou seja, está pedindo aquela que não está no artigo 5º. Qual é que não está no artigo 5º? É a letra A, pô. Solução pacífica dos conflitos está onde? Está no artigo 4º, que é um princípio, fundamental. Mais especificamente, um princípio da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Agora, a igualdade em direitos e obrigações entre homens e mulheres são direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais do indivíduo é o princípio da igualdade. Livre manifestação do pensamento também está lá no artigo 5º. Contraditório e ampla defesa é isso mesmo. Presunção de inocência até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. A gente vai ver na próxima aula. Tipo de questão também é boa para a gente saber. Sabe o quê? Topografia da Constituição. Saber como se organiza a Constituição Federal. Muito do estudo da Constituição também é saber como ela se organiza. Saber onde a gente consegue visualizar as coisas. Por exemplo, artigo 1 ao 4, princípios fundamentais. Artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 6º ao 11, direitos sociais, e assim vai. A organização administrativa vai do 18 ao 32. Administração pública e servidores, 37 ao 41, e assim vai. Né? O Poder Judiciário vai do 92 ao 126. Tem que saber isso na cabeça também, de vez em quando. 10ª, para fechar a nossa de hoje, 10ª, Fundatec 2022, sobre o prisma da Constituição de 88, analisa as assertivas abaixo, assinale V, se verdadeiras, e F, se falsas, beleza? Bora lá. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal verdadeiro. Para mim, isso é o texto constitucional. Eu não vi nada de errado aí. E quanto mais você lê o texto constitucional, mais esse tipo de questão fica automática, né? Se tiver alguma coisa errada, me fala. Me fala, mas está certo. A autoridade competente não poderá usar de propriedade particular no caso de iminente perigo público. Poderá, pô. Não tem esse não aqui, olha. Poderá. Mesmo que assegurado ao proprietário de indenização anterior, se houver dano, não. Está errado, ela poderá. Beleza? Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Correto. Texto constitucional novamente. Texto constitucional. Bora lá.
A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal está obrigatoriamente vinculada ao pagamento de taxas errado, independentemente do pagamento de taxas. Qual é a sequência? VF, VF. VF, VF, letra C de casa. Beleza? Fechamos por aqui? Fechamos. Olha aí o gabarito. Então, pronto. Mais uma aula para esses concursos aí, ó. Concurso do INSS, TRT8, TJAP, CFO e principalmente isso daqui, ó. Concurso do Detran. Beleza? Fechamos aqui. Até a próxima. Obrigado pela atenção mais uma vez. Galera do YouTube, dá um like aí, bicho. Para de ser miserável no like. Para de ser miserável na inscrição. Se inscreve também, bicho. Vocês lá que estão aí assistindo, se inscreve lá no canal. Beleza? Tranquilo. Até a próxima.